Bom dia! 18 de abril de 2025, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Cartas de Ateus e Cristãos para Drauzio Varela. Esse, o 24º vídeo, 24 vídeos até agora. Para quem está chegando hoje ao meu canal, a explicação. Estou fazendo uma série de vídeos sobre uma entrevista do médico Drauzio Varela e o cantor Gilberto Gil. Essa entrevista está no Canal Brasil. Olhe aqui para baixo e você verá entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil e aqui o link. Você clica no link abaixo aqui e será remetido para a entrevista. Apenas um trecho de 4 minutos apenas. Naquele trecho da entrevista, Gilberto Gil pede ao Drauzio Varela que faça uma exposição sobre se o Drauzio Varela é ateu ou é agnóstico. E o Drauzio ali apresenta 6 pontos para o Gilberto Gil, 6 afirmações do Drauzio. Ele diz, a primeira afirmação: Gilberto, eu sou ateu. A segunda afirmação do Drauzio, ele diz: Gilberto, as religiões pregam vida depois da morte e cada religião tem um significado diferente para a vida depois da morte. E eu não acredito em vida depois da morte. A terceira afirmação do Drauzio Varela: Gilberto, religiosos pregam que ateus, por não acreditarem em seu Deus ou em seus deuses, que os ateus são pessoas más, pessoas sem freios morais. Como se a religião, Gilberto, fosse o monopólio das boas condutas humanas, e não são. A quarta afirmação do Drauzio: Gilberto, ter fé ou não ter fé não depende da vontade da pessoa. A pessoa tem ou a pessoa não tem. A quinta afirmação do Drauzio: Gilberto, o princípio da fé é apenas aceitar, sem questionar. O princípio da fé é não perguntar por quê. O princípio da fé é não perguntar se aquilo tem lógica ou não. E a sexta e última afirmação do Drauzio Varela: Gilberto, a existência de um ser ou de seres inteligentes e poderosos que estão comandando nosso comportamento aqui na Terra, isso é uma ilusão, Gilberto Gil. Eu não consigo acreditar nisso. Então, eis aí as 6 afirmações do Drauzio Varela. E aqui está a série sobre isso aí. E estou trazendo comentários feitos por ateus e cristãos lançados lá na entrevista no Canal Brasil. E aqui vamos a mais comentários. Todos aqui estão lá no Canal Brasil. Assista, coloque aí no YouTube, Canal Brasil, entrevista Drauzio Varela e Gilberto Gil. Muito bem, vamos começar aqui com o último comentário visto ontem. Aqui lá, lançado lá, é o do BERWS, Berros. Ele fez o comentário há 3 meses. Eu li esse comentário aqui, foi o último comentário no vídeo de ontem, número 23. Ele escreveu assim, se Deus existe, por que ele se esconde tanto? Ele pergunta aqui, se Deus existe, um Deus aí qualquer existe, por que ele se esconde, hein? Por que ele não se apresenta, não aparece aqui na Terra para bater um papo com as pessoas, hein? Seria muito bom, não é? É o que ele diz aqui. Analisamos isso aí ontem. Muito bem. E agora um comentário aqui novo. O Zé Fini, lá no Canal Brasil. Zé Fini, 73, aqui, 97. Ele fez o comentário há 3 meses. Está lá.
Então aqui você viu que o primeiro escreveu aí dizendo: se Deus existe, por que se esconde tanto? Aí ele responde aqui, o Zé Fini, àquela outra pessoa. Ele diz assim: eu não acho que Deus se esconde, como também não é ostensivo. Tenho para mim que a presença de Deus pode estar em todas as coisas e, principalmente, dentro dos corações dos homens de boa fé. Muitas vezes, Deus não é sentido nos momentos da necessidade, das dificuldades, do desespero, mas ele não faltará ao homem que segue aos ensinamentos do Mestre Jesus. E, com certeza, nos momentos do agradecimento dos seus filhos, a sua presença é sempre percebida. Então você vê que aqui o cristão Zé Fini, ele está dizendo que não é o caso que Deus se esconde. Ele diz que Deus pode estar em todas as coisas. Então você vê que o cristão, ele não consegue formular um raciocínio. Isso é conhecido, não é? E estamos vendo aqui comentários de cristãos. Pois bem, aqui o Zé Fini não diz coisa por coisa, não é? Ele aqui diz: eu acho que Deus se esconde, não se esconde. Eu não acho que Deus se esconde, ele escreve. Ele diz que Deus está presente, e que Deus está presente, ele pode estar presente em todas as coisas, e principalmente dentro dos corações dos homens de boa fé. Então você vê que o cristão, ele não consegue formular um raciocínio, não é? Ele escreve aqui coisas sem sentido. Ele está dizendo que Deus não se apresenta, Deus não conversa com as pessoas, mas Deus pode estar aqui em todas as coisas, ele diz, e até mesmo, principalmente dentro dos corações dos homens de boa fé. Então você vê que falta raciocínio aqui no comentário do cristão, não é? Falta raciocínio aqui. Ele dizendo coração. Coração sempre foi um erro na história do homem. No mundo antigo, poucas pessoas, muito antes do surgimento da ciência, poucas pessoas conheciam, e até hoje, poucas conheciam o funcionamento dos órgãos humanos, entendeu? Poucas pessoas conheciam o funcionamento dos órgãos humanos. Existem órgãos humanos que são conhecidos, a função deles é conhecida por nós. Por exemplo, para que servem as mãos? Duas mãos aqui, a mão direita e a mão esquerda. Para que servem as mãos? Para muitas coisas, não é? As mãos, a gente vê, a gente não precisa estudar medicina para saber qual é a função ou as funções das mãos, não é? As mãos servem para a gente agarrar alguma coisa, segurar alguma coisa, para a gente acenar um adeus, não é? Para a gente acenar algo positivo, algo negativo. Então a gente conhece as funções das mãos. Não há necessidade de alguém estudar medicina para isso. A gente conhece também a função da boca, né? Para que serve a boca? Sabemos para que serve a boca, não é? Para a gente beber, para a gente comer, se alimentar, não é isso? Para a gente falar, se comunicar, a boca, né? E outras coisas mais. Então existem órgãos cuja função nós conhecemos. Já outros órgãos, a gente não conhece a função. Muitas pessoas não conhecem. Poucas pessoas sabem. Por exemplo, pergunte aí na sua rua para que serve o pâncreas, que é um órgão do corpo humano. Pâncreas. Para que serve o pâncreas? Poucas pessoas sabem. Poucas. Entendeu? Já uma pessoa analfabeta, ela sabe para que serve a mão. Ela sabe para que serve a boca. Uma pessoa analfabeta, sem estudo. Entendeu?
Ela sabe, mas ela não sabe para que serve o pâncreas. Procure aí, pergunte na rua aí, qual é a função do pâncreas? Não sabe. O fígado, qual é a função do fígado humano? Muita gente não sabe. Não sabe. Pergunte aí, não sabe. Pergunte qual é a diferença entre o intestino delgado e o intestino grosso. Poucas pessoas sabem. Pois bem, no mundo antigo, ninguém sabia a função realmente do coração. Ninguém sabia. Antes do aparecimento da ciência, entendeu? Ninguém sabia para que servia o coração. E aí apareciam os erros, não é? O homem antigo, ele pensava que bons pensamentos, maus pensamentos, a hipocrisia, a maldade, a bondade, o homem antigo pensava erroneamente que tudo isso vinha do coração humano. E não, totalmente errado, entendeu? Então o homem não conhecia o coração, muito menos o cérebro humano. E a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, esse erro em relação ao coração. O homem da Bíblia não sabia a função do coração, e muito menos a função do cérebro, entendeu? Você não vê a palavra cérebro na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, porque eles não conheciam o cérebro. E eles tinham uma visão errônea sobre o coração. E assim está, né? Em toda a Bíblia. No Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e também no Novo Testamento. Ali o cristianismo. Jesus, por exemplo, não sabia para que servia o coração, o cérebro. Ele pensava, Jesus está lá, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus pensava que os maus pensamentos vinham do coração, que os bons pensamentos vinham do coração. Jesus pensava que a concupiscência vinha do coração, a maldade vinha do coração, a bondade também oriunda do coração. Jesus. E isso está errado, sempre esteve. Aí quando a ciência apareceu, os órgãos humanos foram estudados durante muitos e muitos anos, aí sim é que veio a verdade. Bons pensamentos, maus pensamentos, a maldade, a bondade, nada tem a ver com o coração, e sim o cérebro humano. Então, maus pensamentos, bons pensamentos, maldade, a bondade, a caridade, esses sentimentos todos, eles são criados no cérebro humano. Nada tem a ver com o coração. O coração é apenas um músculo que recebe e envia sangue para as partes do corpo por meio de veias e artérias, entendeu? Então, o homem da Bíblia, homem antigo, tinha uma visão errônea sobre o coração. Entendeu? E aqui está o Zé Fini cristão no mesmo erro aqui, dizendo que Deus pode estar, veja, sempre a ilusão, né, que Deus pode estar em todas as coisas e principalmente dentro dos corações dos homens, veja aí, e de boa fé. Então ele diz que Deus pode estar dentro dos corações dos homens de boa fé. Então Deus não está dentro dos corações dos homens de uma péssima fé. É o que ele diz aqui. Tudo sem lógica, gente. E ele diz aqui que muitas vezes, ele diz, o Zé Fini, que Deus não é percebido nos momentos da necessidade, das dificuldades. E ele diz, o Zé Fini, mas Deus não faltará ao homem que segue aos ensinamentos do Mestre Jesus. Então, o Zé Fini está afirmando uma coisa aqui, também sem lógica alguma. Isso é comum nos comentários de cristãos. Ele está dizendo aqui que Deus jamais faltará a alguém
que segue os ensinamentos de Jesus, que estão nos 4 evangelhos do Novo Testamento. Ele diz aqui que Deus jamais faltará ao homem que segue os ensinamentos de Jesus. E você vê que isso também não tem resistência alguma, não tem consistência alguma, essa afirmação aqui, a de que Deus jamais deixará alguém que segue os ensinamentos de Jesus, que Deus está sempre ali ao lado de quem segue os ensinamentos de Jesus. Isso também não é verdade. Você vê aí um universo de cristãos, não é? Que ali são cristãos que estão em igrejas católicas e evangélicas, cristãos que estão ali seguindo Jesus ali, a doutrina cristã, seguindo, contribuindo com dízimos, ofertas e doações, e que esses cristãos aí passam por muitas dificuldades na vida, não é? Muitos sofrem, morrem em acidentes, e está aí. Eles têm fé em Deus, fé em Jesus, mas passam aí por muitos infortúnios, não é? Então você vê que Deus algum existe, que Deus algum protege alguém que segue os ensinamentos de Jesus e deixa de proteger alguém que não segue os ensinamentos de Jesus. Não existe isso, não é? Isso aqui você vê, é mais uma frase sem sentido do cristão Zé Fini, entendeu? Dizendo que Deus jamais faltará ao homem que segue os ensinamentos de Jesus. Viu aí? Entendido, gente? Isso aí? Muito bem, agora vamos aqui a mais um comentário lançado lá no Canal Brasil. Procure lá e você verá o comentário aqui. Quem escreve agora é o Lohan Henriques. Lohan Henriques, ele é cristão. Lohan Henriques. Ele fez esse comentário aqui há 1 ano. Ele escreve assim: no inferno não terá ateu, pois todos verão Deus os punindo em sua máxima expressão de justiça. Veja o que o cristão escreve. No inferno não terá ateu, pois todos verão Deus os punindo com sua máxima expressão de justiça. Eu sempre digo aqui que o cristianismo nunca foi uma religião de amor. Os cristãos não sabem o que é o amor, que é uma coisa tão linda e cujo significado está nos dicionários brasileiros. O que é o amor? Os cristãos não conhecem isso. E aqui está o cristão Lohan Henriques confirmando o que eu digo aqui. Ele diz que no inferno não terá ateu, pois todos verão Deus os punindo em sua máxima expressão de justiça. Ele diz aqui que Deus vai punir os ateus e que Deus vai lançar no fogo eterno os ateus, só porque não acreditam em Deus, em Jesus. Então ele diz aqui que no inferno não terá ateu, pois todos verão Deus os punindo, que Deus vai punir os ateus, veja bem, só porque não acreditam em Deus, só porque não acreditam em Jesus. E ele dizendo aqui que Deus vai punir esses ateus e que Deus é a expressão máxima de justiça. Então você vê que o cristianismo não sabe nem o que é justiça, muito menos amor. Não é justiça você condenar uma pessoa à tortura. Não é justiça, não é amor. Quem ama não tortura. Quem ama não castiga. Quem ama não impõe castigos, nem físicos e nem castigos morais. Quem ama agasalha. Quem ama cuida.
E ele dizendo aqui que Deus vai punir os ateus porque não acreditam nele, em Deus, e que Deus é a máxima expressão de justiça. O Lohane não sabe o que é justiça, ele não sabe o que é amor, ele é cristão. Então ele diz que é justo Deus castigar eternamente no fogo, na tortura. Isso é justo, Deus castigar quem simplesmente não crer nele, o que é uma loucura, não é? E ele diz aqui que no inferno não terá ateu. Ele também não conhece o próprio cristianismo, porque Jesus diz lá nos 4 evangelhos: quem não crer em mim, quando morrer, será condenado eternamente ao fogo do inferno. Então, irão para o inferno, segundo a doutrina do cristianismo, não sabe o que é amor. Quem não acreditar em Jesus, quando morrer, será torturado eternamente no fogo eterno do inferno. Isso é o cristianismo, gente. Não é a religião Umbanda, não. Não é a religião Candomblé, não. Não é a religião budista, não. É o cristianismo, que diz claramente que quem não crer em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo eterno. E os cristãos ainda dizem que o cristianismo é amor. E aqui está o Lohan Henriques dizendo aqui que Deus vai punir os ateus e que Deus é a expressão máxima de justiça. Veja que loucura. Aqui está o cristão Lohan Henriques. Então é isso aí, gente. Para esse vídeo, aí, esses 3 comentários. Vamos aí seguindo. Muito obrigado.